E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Vamos ver de novo essa expressão? O levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa, dormindo. Ele estava onde? Na popa, dormindo, sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande? 40, vamos lá. E disse: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Gloriosa, né? Quando nós fazemos menção num texto desse, você já entende algumas coisas. Fica claro aqui. O que fica claro aqui? Fica claro que tem um barquinho, tá certo? Tem ou não tem? Tem. Que esse barquinho saiu para uma viagem. Saiu ou não saiu? Saiu. Tá. E qual é essa viagem? No capítulo 5, a gente vai ver para onde esse barquinho foi. Foi para Gadara. Então ele sai de uma direção e vai para outra. Então ali é um percurso que tem aquela trajetória. Só que nesse barquinho tem alguns tripulantes. Quem são? O texto vai dizer que... O texto não cita o nome deles, mas entendemos que aqui está os discípulos, os 12, e mais quem? Jesus. Tá. Então ficou claro para nós que nessa trajetória aconteceu um milagre, irmão. O que aconteceu nessa trajetória? Aleluia, Jesus. Houve dificuldade, houve luta, houve aflição, houve vários fatores. Mas o que aconteceu no final? O mar se acalmou. O mar ficou tranquilo. E aí os discípulos, olhando para a situação, disseram: Mas espera aí, quem é esse? Já andavam com Jesus? Já viram os milagres? E ainda tinham essa pergunta no coração: Mas quem é esse? Então, ao ler esse texto, nós entendemos figuras importantes para a nossa vida. E a primeira delas está no verso 35. Quando diz assim, ó: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. O texto vai nos dizer que houve aqui uma ação no plural: passemos para outra margem. A outra margem aqui já nos foi revelada que é Gadara. Mas na vida do cristão, a outra margem, o outro lado, ou nessa trajetória que entramos no barquinho com Jesus, nós estamos indo para onde? Me ajuda aí. Para onde nós estamos indo? Nova Jerusalém. Nova Jerusalém. É do outro lado, irmão? É na outra margem? Então nós estamos indo para lá. E nós vamos chegar lá. Amém? Então a única coisa que nós precisamos ter para chegar lá é quem sabe a direção. E quem sabe a direção é Jesus. Glória a Deus. Só que o texto vai dizer o seguinte: passemos para outra margem. Então entendemos que tem um objetivo, tem uma meta a ser concluída, tem um destino, tem um objetivo para a nossa vida. Só que nesse objetivo, nessa meta, nessa trajetória, houve uma expressão do texto que diz: passemos. E esse passemos aqui, ele está no plural. Então o que nós entendemos? Que nós vamos passar para o outro lado sozinho? Não. Mas o que diz o texto? Nós vamos passar com ele, junto. Você está entendendo? Eu estou dizendo para você a seguinte expressão: é que tem uma outra margem, tem um outro local para você chegar, porque a morte vai vir, vai ou não vai? Vai? Vai chegar, irmão, a morte? E quando ela chegar, o que eu faço? Me preparo para ela ou não? Tem, então eu vou falar uma dica para você agora. Você quer preparar para a morte? Aceita Jesus. Porque se você aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador, sabe o que acontece? Na hora que a morte chegar, ela não vai encontrar. Sabe por quê?
aquele que encontra Cristo vive eternamente. Aleluia! Não morre mais. Deus! Tá entendendo, irmão? Aleluia, Jesus. Entendeu o mistério? Obrigado, Jesus. Então é o seguinte, o barquinho saiu. Acabou de sair. A única coisa que você tem que saber é quem está comigo no barco. Aleluia, Jesus. Porque se ele está comigo no barco, só tem uma coisa que eu vou saber quando eu chegar do lado de lá. Sabe o que que é? Eu passei. Eu venci. Aleluia, Jesus. Nós estamos lutando para isso. A igreja está clamando para isso. A igreja está esperando esse dia. O grande dia da igreja. A volta de Cristo. Ele está voltando. Ele volta, mas ele deixou a hora para voltar? O dia? Idade? Ixi. Então pode ser hoje. E aí, se for? Tudo bem? Está tudo certo? Diz o texto. Passemos para outra margem. E aí, o que os discípulos fizeram? 36. Eles deixando a multidão. Aqui é um fator interessante. Eles tiveram que deixar a multidão, por quê? Não cabia no barco. A trajetória, ela já está para nós direcionada. Então nós temos que deixar as demais coisas que podem atrapalhar na trajetória. Aleluia. A gente deixa. Sabe o que a gente deixa? A gente deixa tudo que não é para levar. E o que é para mim levar? Eu só preciso me preocupar com quem está comigo, que é Cristo. Só Ele que precisa estar no meu barco. Mais nada. Sabe por quê? As demais coisas Ele vai acrescentar. Aleluia. Mas diz o texto, eles deixando a multidão levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barquinhos. O que eu quero dizer com outros barquinhos? É que nessa trajetória de um cais para o outro, todo mundo quer chegar do outro lado. Então tem um barquinho A, tem um barquinho B, conhece o barquinho C? Tem vários barquinhos querendo chegar do outro lado. Só que só tem um barquinho que tem Jesus, irmão. Aleluia. O GPS para chegar do outro lado. O que sabe chegar é só ele. Então, você pode entrar no barquinho A, B ou C, só que tem uma coisa. Esses barquinhos não sabem o lugar. O único barquinho que sabe o lugar é o que tem Jesus. Amém. Então você deixa a multidão que te atrapalha, deixa as demais coisas que te atrapalham, se preocupa só com quem sabe chegar lá. Sabe quem sabe chegar lá? Jesus. Então chama ele para o barco, chama para a tua vida, deixa ele direcionar as situações, porque aí você vai entender. O que você vai entender? Olha o texto. Haviam também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento. E aí ficou complicado. E subiu as ondas por cima do barco. E complicou mais. De maneira que já se enchia no barco. Então olha aqui para mim, por gentileza. Imagina, o senhor, se ele for perto de mim, então eu vou pegar o senhor. Tá bom? Então é o seguinte. Imagina que o senhor está dentro do barco. Tá bom? Imagina, tem um barquinho aqui, o senhor está aqui. Tá certo? Imagina que está vindo uma onda grande sobre a sua vida. Imagina que essa onda é tão grande que ela começa a entrar a aguinha dentro do seu barquinho. De tal maneira que você acha que o barquinho seu vai afundar. Sabe que sentimento que gera no seu coração? Qual é o sentimento? Desespero. Ele persegue Jesus, né? Aí eu fui pescador de barco, rolou uma pedra em cima de mim. Tá vendo aí, E ó? a pedra Isso aí, ó. depois virei a barca e estou bem águas. Maravilha. E sabe por que o senhor está aqui hoje? Esse Jesus. Ó, e sabe por que o senhor está aqui hoje? Porque essa pedra lá, quem livrou o senhor foi Jesus. Sabe para quê? Para ouvir isso hoje. Sabe o que Deus está falando com o senhor hoje? É o seguinte. Já desmaiei. É o seguinte. Sabe o que Deus está falando com o senhor hoje? Vou falar até mais para o senhor. Deus trouxe o senhor aqui porque tem propósito na vida do senhor. E sabe qual que é o propósito da vida do senhor? É fazer com que o senhor olhe lá para trás e ver quantas vezes Deus te livrou. E Deus tem plano na sua vida. Tá entendendo? Eu vou falar mais para o senhor. Ó, o barquinho que nós estamos aí, ó. Você olha para o lado direito e esquerdo, e aí você começa a ver luta na sua vida, dificuldade, provação, o vento, a tempestade. Sabe o que significa isso? É quando você vê na sua vida situações que parece que não vai dar mais certo. É, irmão? Quantas das vezes, irmão, você em meia aflição, entrou por dentro da sua casa, dobrou o joelho, ou então na mesa ali, almoçando ou comendo com a esposa, você falou, como é que vai ser, Jesus? Hã? Rapaz, eu não queria tocar nisso, mas o Espírito de Deus está falando isso. Aleluia. Eu olho para vocês dois, eu vejo um nome, Sofia. Meu Deus, como é que Deus cuidou de vocês de lá para cá? Olha, eu senti um arrepio da parte do Espírito Santo de Deus aqui. Porque eu me lembro do mesmo jeito, irmão. Maca, livramento, Deus operando a vida de vocês.
Olha, eu estou lá atrás. Sabe aquele culto lá atrás? Eu estou lá atrás agora. E sabe o que eu estou vendo de lá atrás até aqui? Jesus no barco. Aleluia. É isso que eu estou vendo. Sabe por que o barco de vocês não afundou? Porque Jesus está no barco, irmão. Cadê o filhão? Tá aí correndo para cima e para baixo. Olha o tamanho do rapaz. Teve culto de ação de graça também. Teve. Nós tivemos aqui, ué. Ele não abriu a madre, não fez, não operou. Por quê? Ele está no barco. Aleluia, Deus. Aleluia. E quando ele está no barco, vem tempestade, irmão. Vem dificuldade, vem luta, vem provação. Vem. Só que essas dificuldades e lutas e provações, elas são pedagógicas. Ou seja, elas são instrutivas. Elas nos educam. A luta, a prova, a dificuldade, ela nos educa, ela nos ensina, nós aprendemos. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam, todas. Então quer dizer que esse vento aqui na vida do discípulo é bom. É isso? Essa tempestade também? E essa água no barquinho? Então maravilha, dá glória a Deus pela vida que você está passando, pela prova que você está passando. Isso é bênção, irmão. Maravilha, Deus. Hebreus capítulo 11, Aleluia, Jesus. ou 12, 11, uma experiência, 12, 11, 11, 12. Na verdade, toda correção, toda, no presente momento, obrigado, não parece ser de gozo, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto. Aleluia, Jesus. Agora, você vê o Jesus no barco de vocês, e aí você vê o fruto. Por quê? Porque passa a tempestade, o barquinho continua. Passa a luta, o barquinho continua. Passa a aflição, o barquinho continua. O barquinho não afundou não, irmão. Aleluia. Não, quanto tempo passou? Faz tempo, né? Tem mais pulgação de graça chegando aí, mano. Pode marcar a data já. Cadê a folhinha? Folhinha tá aí, acha a folhinha aí, ó. Marca então, pode marcar, porque tem mais vitória chegando aí. Aleluia. Sabe por que tem? Sabe por que tem? É porque Jesus é quem é o barco, irmão. Aleluia. Jesus no barco, sabe o que acontece? O barco não afunda, o barco não vai a pique. A aguinha no barco, irmão, ela chega a trazer um transtorno para nós, chega, irmão. Chega. Salmo 119, versículo 71. Tá lá. Foi-me bom ter sido afligido, porque eu aprendi. Você aprendeu o que, irmão? Com essas lutas todas, misericórdia. O que você aprendeu? Você aprendeu a confiar em Deus. Você aprendeu a ser mais crente. Você viu Deus cuidando de você. Você viu Deus estando no barco. Você viu Deus dando vitória. Você viu Deus tirando você de uma casa para outra. Você viu Deus abençoando vocês. Você viu Deus dando livramento na estrada. Você não viu ou não viu? Quer contar? Não, então tá bom. Então tá bom, mas viu, não viu? Porque isso é Jesus, irmão. Agora, qual é a preocupação do crente? A preocupação do crente é o seguinte: quem está no barco? Sabe por quê? Porque olha para o texto, ó. Eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco. Então Jesus estava lá. E levantou grande temporal de vento, subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Então a situação ficou complicada. Aí, olha o 38. E aonde estava Jesus? Vamos ler junto o 38? Vamos ler o 38? Aonde estava Jesus? Me ajuda aí. Peraí, lê de novo que eu não entendi não. Ele estava na popa do barco, fazendo o quê? Jesus não faz isso comigo. E o que estava com Jesus ainda? Não, peraí, agora nós vamos ler de novo, me ajuda aí, porque eu não entendi. Leia de novo para mim. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. Peraí, você quer me dizer, Dinaldo, que num momento tão difícil da trajetória do meu barquinho, a água subindo, tempestade vindo, a água dentro do barco, você quer dizer para mim que Jesus está dormindo? Você está errado. Não está? Não. Jesus está sempre olhando por nós. Mas aqui, ó, guarda o detalhe aqui, ó. Guarda o detalhe pro seu coração. Mas ali está dormindo. Olha ali para você ver. Abre aí para ele ver, não. Mostra para ele, não. Olha lá. E ele estava na popa
dormindo. Isso. Sobre Então, aqui, ó, uma olha para mim, almofada. olha aqui para mim, por favor. Então, mas tá dormindo. E aí? E agora? O que você fala disso? Não, é sério. Nós estamos falando. Jesus está aqui, irmão. É tão sério. É tão sério. que eu vou falar pra você. Sabe o que é sério? Não, guarda um segundo, só um minutinho. Só um minutinho. Então, sabe por que é sério? Eu vou falar para o senhor por que é sério. Porque Jesus estava dormindo no momento mais aflito da vida dos discípulos. Sabe por quê? Porque ele quer ensinar os discípulos. Sabe o que Jesus quer ensinar para a gente? É que ele está no controle. Jesus está no controle. Sabe o que significa isso? Aleluia, O controle é dele. Aleluia, O controle é dele. Sabe o que nós temos que entender? É que tem uma almofada aí, irmão. Por que você está preocupado? Hã? Por que você está preocupado? Pega a almofada, vai deitar com Jesus. Jesus, dá uma beirada aí. Dá um cantinho da almofada para mim. Sabe por quê? Porque é o seguinte, irmãos. Desculpa a minha maneira de falar, mas eu falo com intimidade do Espírito de Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é o seguinte, irmão. Se Jesus, no momento mais difícil dele, se estava sob uma almofada, ele quer me ensinar alguma coisa. Ele quer falar para mim, meu filho, acalma teu coração. Salmo 34. Confia em mim, me busca, fica tranquilo, faz sua parte. Sabe por quê? Eu estou cuidando de vocês. Eu estou aí abrindo porta, fecho porta, escancaro porta, dou vitória, entro com providência. Eu estou cuidando da igreja, porque a igreja é minha. Eu creio, aleluia. Não te falta nada. João 13,7, o que eu faço hoje tu não entende, mas entenderás amanhã. Jó 36, verso 2, espera um pouco, igreja, e eu vou mostrar que há razões a favor de Deus. Aleluia, Jesus. Olha para Jesus, ele está no barco, ele está dormindo porque ele está ensinando a igreja. Eu estou no controle da tua vida, a tua vida é plano meu, a tua vida é projeto meu. O que cabe a nós? Entendermos. Achei que o cachorrinho já ia avançar. Sabe por que eu estou dizendo assim? Porque o controle da nossa vida está na mão de Jesus. Aleluia. Agora, sabe qual é a preocupação nesse texto? É que eles foram repreendidos. Olha para o texto para vocês verem. Olha o que Jesus disse. E 38, para concluirmos. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram dizendo, olha o que eles disseram para Jesus. Mestre, não te importa que pereçamos? E o que diz o 39? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, quieta-te. E o vento aquietou. E houve grande? E disse, por que sois tão tímidos? Espera aí. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo para eles assim, ó, cadê a fé? Mas espera aí, Jesus. A tempestade veio, a luta veio, a provação veio, você está falando de fé. Na hora mais difícil eu estava dormindo. Na hora mais difícil você estava dormindo. Quantas das vezes a gente não interpreta o mundo espiritual? Quantas das vezes dentro do nosso coração nós começamos a não entender as coisas de Deus e começamos a questionar? Aleluia. Quantas das vezes nós não entendemos o plano de Deus no meio das lutas e provas, a gente começa até a murmurar. E o povo no deserto, Deus fez tanta coisa, o povo murmurou. Aí Deus falou, então vou deixar vocês mais uns 40 anos aí. Só que aqui no texto, o texto está dizendo uma expressão linda. Eu queria mais fé nessa hora. Aleluia. Mas peraí, Jesus, o vento é grande, a tempestade vem, o barquinho, tem água no barquinho. Mas Jesus fala assim, mas é o seguinte, eu quero mais fé agora. Sabe por que eu quero fé? Porque quando eu falei lá no começo, eu disse que eu ia junto. Passemos, eu estou junto com a igreja. Eu não deixo a igreja, eu não deixo o povo de Deus. Aleluia, Deus. Sabe o que nós temos que entender? Nós temos que entender que o barco que estamos não tem para onde ir. Você vai para onde, irmão? Amém, obrigado. Tá certo. Aleluia. Tá certo? Olha, tá certo. Mas se você está dentro do barquinho, vem cá, você está dentro do barquinho. O barquinho está lá no meio do mar. Vem uma tempestade na sua vida. Você vai para onde? Socorro, Jesus. Mas você vai para onde? Você vai sair do barco? Não tem
como sair não, irmão. Então volta para ele, irmão. Deus está falando aqui. Volta desse barco, fica quietinho onde você está. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? É aí que Deus vai honrar sua fé. Aleluia, Jesus. Porque na hora da dificuldade, da luta, da provação, você vai ver quem está no barco, igreja. Ele no barco, o barco não afunda. Ele no barco, o barco permanece. O barco continua, prevalece. A luta não para, a dificuldade não para. Aleluia, Jesus. Só que aí Jesus falou assim, peraí, vocês não estão tendo fé. Vocês estão achando que essa luta aí é para a morte. Vocês estão achando que essa luta aí não vai dar certo? Eu não falei que não ia dar certo. Eu falei que eu estou no barco, vai dar certo sim. Essa porta vai se abrir, Deus está no controle. Essa é a caminhada do cristão. Aleluia. Não importa a dificuldade. Aí o outro chegou na cadeira onde eu trabalho, eu sou barbeiro. Chegou o cara na cadeira e disse assim para mim, não tem mais jeito. O que você acha? Eu falei, se você não acredita, não tem o que fazer. Mas eu posso falar o que eu acho mesmo? Eu acho que para Jesus tem jeito. Aleluia, Jesus. A gente tenta do nosso jeito. Seu jeito, do seu jeito não dá certo. Não dá. Sabe de que jeito que dá certo? É do jeito de Jesus. Aleluia. Mas sabe o que tem que fazer? Tem que falar, Jesus, toca a frente, vai por mim. Faz milagre, abre as portas. Eu estou tentando do meu jeito, não está dando certo. Eu estou tentando fazer dessa forma, não está dando certo. Sabe por quê? Porque isso tudo aí é com Deus, igreja. Então fica onde Deus te colocou. Buscando Deus, clamando Deus, na posição que Deus te colocou. Aleluia. Porque quando vem a aflição, a luta, a gente acha que não vai suportar, a gente quer mudar a situação. Quer mudar a situação, eu vou para outro lugar, eu vou sair daqui. Não tem para onde você ir não. Fica onde Deus te colocou, porque lá Deus vai tratar com você. Deus vai te amadurecer, você vai ser mais crente, você vai aprender, a vitória vai chegar, a bênção vai vir, e você vai vencer, vai passar. Aí no final das contas, você não vai ouvir uma palavra dessa de Jesus, dizendo assim, cadê a fé? Você vai ouvir algo diferente. Você vai falar assim, você teve fé. Então tenha fé para ficar onde você está e entender que no seu barco tem alguém que muda a história. Aleluia. Aleluia. Porque quando chegou no final do texto, que nós acabamos de fazer menção, os discípulos falaram assim, mas quem é esse? Agora, peraí, se eu estou andando num barco, se eu estou andando do lado dele, eu sei quem que eu sei. Sei ou não sei? Te conheço. Conheço ou não conheço? Conheço, faz tempo que eu te conheço. Faz muito tempo que eu não conheço. Aleluia. Mas peraí, eu estou do lado de Jesus, você não conhece. Né? Pai do Senhor é crente, Pai do Senhor Jesus. Aí eu passei a conhecer ele. Agora, se eu entendi que Jesus está no meu barco e eu passo a entender Jesus, o que eu tenho que entender? Eu tenho que entender que ele tem poder para mudar a história. Aleluia. Isso é questão de fé. Aleluia. Então quando Jesus fala, cadê a fé? Ele está falando assim, vocês não estão entendendo quem eu sou. Porque no final ele diz assim, quem é esse que até o mar e o vento obedece? Ele é Jesus, ele pode mudar o quadro. Mas na hora da dificuldade, da luta, do problema, a gente não enxerga o tamanho que ele é. Aleluia. Porque a gente olha mais para quem? Para a dificuldade e para o problema. Na hora da aflição, a gente olha para a aflição. E Jesus está falando assim, olha para mim e aprende. Eu estou dormindo sobre uma almofada, eu estou ensinando vocês. Descansa, porque o controle da tua vida é meu. O barco vai chegar do outro lado e a tempestade não para o barquinho. Então fica na posição que eu te coloquei. Porque aí vai ter honra, aí vai ter vitória. Aí o vento passa, a tempestade passa. É interessante porque a gente sempre quer que Jesus chegue e fale assim, acalma-te vento, acalma-te mar. A gente quer isso, quer ou não quer? Ai, Jesus, faz isso hoje na minha vida. Faz ou não faz? Tá, ele pode acalmar. Só que aqui no texto, ele acalmou, mas repreendeu. Outra expressão bíblica está lá no livro de Jeremias. Quando Deus falou com o povo de Judá. Sabe o que ele disse para o povo de Judá? Ele falou assim, vai vir cativeiro, mas eu quero ensinar vocês. É coisa boa. Mas cativeiro é coisa boa? É coisa boa, porque nisso vocês vão crescer. No vento, na tempestade, nessas lutas do crente, o crente sempre cresce. É ou não é? Você quer ver crente pro monte, irmão?
Sopra vento pra você ver se não vai. Vai ou não vai, Igor? Vai. Ah, mas tá tudo lá, né? Aonde é o monte, Igor? Marca que não vai. Ué, deixa vir luta pra ver se o crente não vai orar. Verdade, Jesus. Hã? Deixa vir a tempestade, a dificuldade, a aprovação pra você ver. Nossa, fica tudo cordeirinho. Ah, marca culto 6 horas da manhã pra ver se não parece. Mas então, aí Jesus fala assim, nossa, então eu tenho que deixar todo mundo na fornalha? Não. Ele deixa um tempo porque ele sabe até onde a gente suporta. Mas ele quer ensinar. Aí está ensinando. Ele falou assim, ó, dei uma apertadinha esse mês que passou, eu dei uma apertadinha os meses para o ano passado. Ih, pandemia! Foi para quê? Foi para o crente fugir da igreja? É isso? Ah, mas está com medo do Covid. Ah, não vou mais na igreja, irmão. Ih, não vou lá não. Mas vai para um monte de lugar, mas para a igreja não vai. Aí Jesus está falando assim, rapaz, está fugindo do quê, rapaz? É eu que enviei situações sobre a terra. Eu estou no controle da situação. Aleluia, Jesus. Ele permite. Para quê? Para o crente entender que a tempestade, a luta e a dificuldade é Ele. É Ele fazendo o quê? Ele fazendo você ser mais crente, mais adorador. Aleluia, Jesus. Ah, meu irmão, mas depois da luta o crente sai afinado. Ó, até o tom não erra do hino. É ou não é? Uai, eu estou falando por mim mesmo. Quantas das vezes? Aí essa pandemia aí, esse Covid, não sai mais crente? Ah, sai mais crente. Orei para enfermeira. Eu estava um dia no hospital, eu falei com Jesus, Jesus, se eu estou aqui para pregar, Jesus para alguém ir embora, então ó, é hoje. Eu comecei a entrar nos quartos tudo. Eu falei assim, ó, você conhece Jesus? Então é você mesmo. Pronto. Por quê? Porque eu sabia uma coisa. Se era o que eu tinha que fazer, então eu vou fazer isso hoje. Preguei até para o médico. Aleluia, aleluia. No dia seguinte eu saí, não. Eu falei, então tem mais gente para pregar. Aleluia. Ou seja, o que nós temos que entender? Nós temos que entender que essas dificuldades, elas são didáticas, elas são importantes. A gente tem que perguntar para Jesus o que Ele quer. Exatamente. Essa é a pergunta. Ah, Jesus, está vindo luta? Tá, mas o que o Senhor quer? Porque aqui no texto, os discípulos reclamaram pela luta, despertaram Jesus. E Jesus estava num sono bom, irmão. Estava tranquilo. Despertaram ele. Aí Jesus ficou bravo e falou assim, peraí, eu não estou bravo que vocês me despertaram, eu estou bravo que vocês não tiveram fé. É isso que eu queria que vocês tivessem. Não esquenta não, fica tranquilo. Fica despreocupado, igreja. Que esse vento aí não vai parar o barco não. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quantas das vezes o diagnóstico do médico para que não tem mais jeito? O médico vai lá, pega o diagnóstico. Você quer ver um exemplo? Meu cunhado. O médico falou para ele que tinha um mês. Não tinha mais jeito. O câncer já tinha tomado, não tinha mais jeito. Ele sentou na cadeira, lá onde eu trabalho, e eu comecei a falar para ele. Eu falei assim, ó, Jesus pode. Ele falou, eu creio. E começamos a orar, entramos em campanha, em oração. Aleluia, Deus. E aí Deus falou com ele diversas vezes. Deus falou que ia trabalhar no coração. Deus falou que ia trabalhar na alma. Deus falou que ia fazer uma obra tremenda, ia curar o coração, ele curou. Palavras foram gloriosas. Depois de 4 meses ele faleceu. Peraí, irmãos. Cadê vitória nisso? Salvação. Peraí. É vento, é tempestade. Essas foram as indagações da minha cunhada. Mas aí a voz do Espírito diz, eu estou trabalhando no seu coração para salvar. Aleluia, Jesus. É a sua alma que eu estou trabalhando para salvar. Sabe por quê? Porque eu estou voltando. E se eu não estiver no seu barco, ou se houver dúvida que eu não estou no barco, vai ficar difícil. Porque ele está chegando. Aleluia. E a Bíblia diz assim, no Salmo 95, se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Como em Meribá. Aleluia, Jesus. Lá o povo murmurou, lá o povo blasfemou, lá fez um monte de coisa. Mas aqui Deus está falando. Abre o coração, deixa Jesus entrar. Sabe por quê? Porque nesse barco ele vai deitar numa almofada e dizer para você, aprende comigo. Eu estou no controle e vai dar tudo certo. Aleluia, Jesus. E para mim concluir, o texto disse que ele acalmou o mar. Eu não vou voltar para casa com essa expressão, vou deixar no seu coração. O mar vai ser acalmado hoje aqui. Aleluia, Jesus. Sabe por quê? Por mais que a didática do texto diz que é para aprender com as dificuldades,
Deus tem poder para parar a luta e dificuldade. Ele pode. Ele é Deus. E se assim Ele quiser fazer, Ele vai fazer. E nós vamos orar. Aleluia, Jesus. E Ele pode operar. Amém. Aleluia, Jesus. Amém, abençoado? Eu não sei porquê, mas eu estou falando aqui, eu estou vendo vocês dois aqui toda hora, vocês dois estão na minha mente. Vem cá, vocês dois. Tem vocês dois, por gentileza. Aleluia. E eu estou aqui, o Espírito de Deus está mostrando vocês dois, e meu coração se encheu aqui, sabe por quê? Porque existe uma expressão interessante, dá a mão para sua esposa. Tem uma expressão interessante nesse texto. Entenda bem a expressão do texto. As dificuldades, elas mostraram algo muito interessante ali. Sabe o quê? Elas mostraram duas coisas. Primeira, elas mostraram que Jesus, no momento de maior aflição, ele mostra que o controle é dele. Então descansa. Tá certo? Só que tem uma coisa. O que eles tinham que fazer, tinham que fazer. A pergunta é, o que vocês têm que fazer? A chamada de Deus na vida de alguém, ela é muito objetiva. Deus te deu um dom. Deus chamou você para cantar. Você sabe disso. E você foi chamado para pregar. A expressão do dom de Deus é Deus deu. Deus não retém o dom, Ele dá o dom, Ele abençoa. A obra dele é perfeita. Aleluia.